Boa noite aos amigos que estão mais uma vez acompanhando, conversando sobre Espiritismo, uma atividade aqui do Centro Espírita Fé, Cristo e Caridade de Blumenau. Mas como nós sempre falamos, só é possível graças ao apoio de tantos amigos como a Federação Espírita Catarinense, a TV Secal, a Rede Amigo Espírita, a Web Rádio Fraternidade e tantas outras casas espíritas e instituições que nos retransmitem. Nós sempre temos o prazer de trazer algum convidado e a nossa convidada de hoje é uma amiga querida que nós temos o prazer de apresentar para quem ainda não a conhece, a Cris Mascarenhas. Seja bem-vinda, minha querida amiga. Boa noite, Murilo. Boa noite a todos do Centro Espírita, né? Fé, Cristo e Caridade, os amigos aí de Blumenau que estão no friozinho, né? É um prazer estar aqui com vocês, todos os internautas também que estão aqui, que depois vão ver essa live, né? Que Jesus possa nos amparar, nos abençoar para que possamos ter excelentes reflexões. Um tempo proveitoso. É uma alegria poder ouvir aqui um sotaque tão gostoso, vindo aí do Nordeste, nosso querido Pernambuco, né? A Cris trabalha no Movimento Espírita de Pernambuco, na Federação, né, em tantas outras atividades. Então seja muito bem-vindo, é uma alegria poder ter mais um companheiro de NEP também aqui conosco, né, estudando e trazendo uma mensagem para nossos corações, aqui para o aquecimento dos nossos corações. E como a gente sempre faz, a gente deixa o nosso convidado sempre à vontade. Você, por favor, que Jesus te ilumine, que a espiritualidade esteja iluminando teu coração, tuas palavras. E, por favor, comece a fala nos trazendo aquilo que você preparou com tanto carinho para nós. Com certeza. Vamos lá, né? O tema é desafiador, muito necessário, né? Atitudes renovadas. E aí as atitudes a gente tem que logo refletir que são atos e palavras também, né? Pensamentos. E a renovação, quando a gente fala renovada, é uma alteração para melhor, quando a gente vai no dicionário. Não é simplesmente mudar, porque mudar a gente às vezes muda e nem dá certo, mas é no sentido realmente de aperfeiçoar, de melhorar, de requintar, né? E aí eu me inspirei no livro de Joana de Ângeles, até esqueci de deixar aqui para mostrar para vocês, Atitudes Renovadas, né? Psicografia de Divaldo Pereira Franco, 30 capítulos, onde ela vai trazendo situações do dia a dia, situações corriqueiras, como a gente pode tratar de uma maneira diferente aquelas situações. É bem interessante, porque lá mais na frente, na conversa da gente, a gente vai ver que é importante a gente começar o desafio da renovação, da mudança para melhor, acontece nas coisas pequenas do dia a dia, várias coisas que acontecem. Né? A gente não precisa fazer um planejamento enorme e pensar no grande, mas não, ali a gente vai sedimentando, né? Vai se acostumando. E nós, culturalmente, né, Murilo, a gente tem uma tendência a ligar renovação a ciclos. Então, o que é que a gente faz? A gente espera o Réveillon para fazer uma reflexão, né, para pensar assim, o ano que vem eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu vou mudar tal atitude, né, vou me matricular em alguma coisa. A gente tem essa tendência, né? A gente tem ciclos semanais, a gente tem ciclos de aniversário. Quando chega no aniversário, às vezes a gente também, né, fica pensativo, fica reflexivo do que fez, né, do que quer daqui para frente, né? Nós estamos passando por isso nesse mês, eu e você, né, que somos aniversariantes do mês de agosto. Mas o Emmanuel, ele nos diz que isso é uma renovação exterior. É uma renovação, realmente, é um ciclo que muda. Tem etapas, né? A gente se formar, a gente casar, ter filhos, mas é algo exterior, né? A proposta é de uma renovação interior. E aí a gente lembra que nós tivemos reis, legisladores,
governantes, sistemas de governo que mudam, mas nenhum nunca conseguiu mudar realmente a problemática humana. E aí, onde é que a gente encontra isso? Jesus. Porque Jesus foi o único ser realmente que trouxe uma proposta de renovação sustentável. Né? Qual era a estratégia dele? Qual é o cerne da questão, da mensagem dele, da vinda dele aqui no planeta Terra ficar conosco? Né? É a de mudar o homem. Muda o homem, muda tudo que está ao redor. Né? Então, quando a gente fala dessa mudança do homem, a gente está falando o quê? De comportamento, de ética, de moral, né? Tudo à nossa volta pode realmente alterar quando a gente faz esse esforço, né? Que a gente, em alguns momentos, sacrifícios e renúncias realmente, mas é importante para que a gente siga um caminho, uma rota, que Joana de Ângeles diz o seguinte, que nós nos afastamos da rota, do caminho, do que é principal. Ela diz que nós andamos distraídos com nossas ocupações, com nossas futilidades, com nossas rotinas. A gente se acomoda no conforto que a gente tem muitas metas materiais, e aí vai realmente se afastando das questões espirituais, morais, e ficando mais focados nas materiais. E entendemos, de uma certa maneira, que viemos de todos os reinos, né? Do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal, até chegar no nominal. Então, nós temos realmente um largo tempo material mesmo. Né? Então, é uma coisa que realmente é mesmo um desafio. Né? E quem não está prestando atenção nisso, vai mudar para quê? Né? Se não tem essa noção do ponto de vista espiritual, da imortalidade, da crença na vida futura, né? Em saber que existe algo no futuro, fica ali só no dia a dia mesmo, né? Fica só realmente naquela, como diz a música, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Aí o problema é que a vida leva para qualquer lugar, né? Se a gente não sabe para onde ir, né? Aquela história, né? A gente, qualquer lugar é o caminho, né? Pois é, Cris, é curioso isso, né? Esse processo de renovação que você traz hoje. E muitos de nós talvez só nos movimentamos para essa renovação quando a dor vem visitar, né? Quando a gente acaba sendo convidado de uma maneira mais, vamos dizer assim, mais forte, mais direcionada pelo processo da dor. Será que a gente tem que esperar o processo da dor? Por que, que a gente tem efetivamente que renovar? Qual é o É, motivo que nos levaria a renovar? a gente de fato renova, muda com a dor, aprende com a dor, mas não é obrigado. A gente não precisa, né? A gente pode se antecipar, né? Aí eu queria trazer uma reflexãozinha aqui rápida sobre aquela passagem de Marta e Maria, quando Jesus chega na casa deles, né? De Lázaro também, os irmãos. E aí, Maria fica incomodada, porque com a presença de Jesus, a Marta vê aquela figura majestosa, aquele magnetismo, né? Aquelas palavras, ela fica encantada. E ela fica ali magnetizada, escutando ele falar, e Maria se incomoda. Dizem até que Maria cozinhava muito bem, inclusive. Ela se incomoda, porque ela está lá fazendo almoço e está se desdobrando, e na cabeça dela, ela estava trabalhando e Marta não, né? E aí ela vai reclamar a Jesus. Ela faz a queixa dela, né? Só que quando ela fala com Jesus, Jesus diz assim, Marta, Marta, né? Estás afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária e Maria escolheu a melhor parte, a qual não será tirada. Então, olha só, estás afadigada. Como é tão a gente, né, Murilo? Porque o que é estar afadigado? É estar muito envolvido, é estar no automático, sem refletir, que é uma coisa que Joana chama a atenção. O homem diferencia do animal porque ele concatena as frases, os pensamentos, ele pode pensar antes de agir. A gente pode refletir. E o grande problema da gente, da maioria, é que a gente não reflete. A gente age nesse automático. Então, ela estava o quê? Demasiadamente ocupada. É justamente isso que a gente estava falando, né? Uhum. Sem refletir, no automático.
E aí Jesus diz o quê? Que ela escolheu a melhor parte porque ela escolheu aquela parte que nunca mais vai sair dela, que ela vai aprender, que ela vai poder colocar em prática. Aquele momento que talvez não houvesse mais daquela fala de Jesus. Ela iria perder a oportunidade, né? Então ela soube escolher na hora certa as coisas espirituais em detrimento das materiais. Né? Porque a questão, a gente está no mundo, a gente usufrui de coisas materiais, a gente conquista, é óbvio, a gente tem que evoluir, mas quando é que eu tenho que preferir as coisas espirituais, né? Então, ela realmente foi sábia nesse momento, né? Porque nós só vamos levar as espirituais, né? Os valores morais, as virtudes. Na malinha não vai caber nada que tem aqui, né? E aí, sabe como é que Jesus faz com ela, com Maria? Que as historinhas sempre acionam uma área diferente do cérebro, isso é bom, né? Ele começa a contar uma parábola para Maria. Olha, Maria, existia um rei que tinha uma informação muito importante. Isso está em Amélia Rodrigues, viu? Se eu não me engano, é até o final dos tempos. Aí, olha, Maria, existia um rei, e esse rei tinha uma mensagem muito importante para dar para o seu reinado, então ele chega no seu reinado, mas algumas pessoas não dão atenção. Ele conta exatamente o que tinha acontecido, né? É bem engraçado. E aí, olha o que ela diz, como ela capta, né? Ela diz: desculpa-me, são os velhos hábitos muito arraigados. E aí Jesus diz: para atingir a plenitude, só uma coisa basta: espírito de luta capaz de arrebentar as velhas algemas e, renovado, entregar-se totalmente às coisas do Pai Celestial. Ora, ele está falando desses comportamentos, desses hábitos que nós temos arraigados, hábitos perniciosos, hábitos o quê? Talvez milenares, de várias reencarnações, atavismos, por isso que é tão difícil, né? E a gente precisa se equilibrar com isso, o quê? Para além de ter paz, a gente conquistar a nossa felicidade, mas para a gente se relacionar melhor com as pessoas. E é interessante que ele usa uma palavra assim, arrebentar as velhas algemas, como que diz assim, é muita força mesmo, é muito esforço, vai dar trabalho, assim, vai doer, vai machucar, talvez, né? Então, Joana nos diz o seguinte, que isso é tão essencial, porque são as atitudes renovadas, novas atitudes, novos pensamentos, que elas abrem espaço, deixam a gente mais suscetível para adquirir outras conquistas, outras visões do mundo, outras habilidades. É muito importante, né, essa renovação. É como se fosse uma cadeia. A gente se renova, a gente muda algo, a gente já vê diferente, já compreende diferente, e aí a gente vai evoluindo. Adoro essa passagem da Marta com a Maria. É Lucas, né? Lucas, Lucas, né? Tá exatamente, em Lucas. está em Lucas. Antes de prosseguirmos aqui o nosso bate-papo, acho que está na hora de a gente lembrar para quem está nos assistindo que essa conversa sobre atitudes renovadas, a gente faz uma conversa realmente, inclusive com o público. Então, quem estiver assistindo pelo YouTube, pelo Facebook, quiser mandar perguntas, comentários, né, aqui para o nosso bate-papo, seja bem-vindo. Você falou então que é necessário fazer esse processo porque nós estamos muito envolvidos com o dia a dia, não nos damos conta e ficamos, né, qual é o termo que ele usa? Afatigado, é isso? Afadigados. Afadigado, né? Afadigados. Talvez a gente não se dê conta, né, que a fadiga está justamente nesse processo, né, de que a gente vive nesse automatismo, criando muito mais dificuldades do que talvez a vida exija, né, pelo fato de que a gente se dedica, né, e muito que quase que exclusivamente às questões que são passageiras, né, como a Marta ali, né, cuidando dos afazeres que poderiam ser feitos de outra forma em outro momento. Então tá bom, então você nos esclarece por que renovar. Mas eu te pergunto, parecido com isso, para que nós vamos renovar? Qual é o objetivo? Né? Então, O que aí eu nós vou, alcançamos com essa renovação?
Isso. Aí a gente vai trazer a parábola que está em Mateus, no capítulo 22, de 1 a 14, que é o festim das bodas. Uau. Né, que fala dessa aliança, ela traz isso no livro, inclusive, viu? Que fala dessa aliança, né? No Antigo Testamento, no Primeiro Testamento, isso quando falava casamento, era a respeito de uma aliança da humanidade com Deus, uma coisa muito bonita, né? E esse banquete nupcial é um banquete messiânico que fala, né, que foram feitos vários convites para o noivado do filho do rei, a gente entende Deus como rei, o filho como Jesus, e a humanidade seria justamente esse noivado, né, de Jesus com ela. Então, esse convite é feito a um grupo primeiro, eu vou passar bem rapidinho, porque a gente tem pouco tempo. Foi feito a um grupo seleto, depois foi feito, abrangeu mais, mas os emissários, quando eram enviados, que aí os emissários representam os profetas, né? Representam aqueles missionários, esses emissários eram maltratados. E também, assim, o segundo grupo, não é nem que maltratou esses emissários, mas pensava assim, eu tenho meu negócio, eu tenho minha ocupação, olha aí as ocupações do dia a dia da gente, né? Que distrai do importante. E assim, uma festa de casamento naquela época era algo muito importante, era irrecusável. Irrecusável. Não era nem todo mundo que era convidado. Mas como ninguém quer vir para essa festa, o que é que o rei faz? Chama todo mundo. Vai lá no final, ali no limite, e chama quem tiver. Quem é bom, quem é ruim. Só que naquela época, dizem até que, às vezes, os donos do casamento mandavam até o tecido para a pessoa fazer uma veste para ir para o casamento. E óbvio, a gente sabe que é uma ocasião especial. O casamento naquela época durava vários dias, né? Então, traz a mensagem no final de que para desfrutar desse banquete o quê? Um banquete espiritual, né? Um banquete, um local onde a gente confraterniza, onde a gente está com amigos, está entre irmãos, onde a gente está se saciando do alimento, mas no caso do alimento da alma, né? A gente traz isso aí. Nesse banquete que diz respeito à nossa plenitude, à nossa felicidade, à nossa comunhão com Deus, à nossa aliança, né, nosso compromisso com a mensagem, com a boa nova. Não estava com a veste, entrou. Então o rei chama a atenção daquela pessoa. Aí a gente fica pensando, sim, mas como é que essa pessoa, né, entrou sem ninguém ver, né? Mas as parábolas tinha alguns componentes surpreendentes para chamar a atenção mesmo, né? Que é justamente a oportunidade da mensagem. Então, ele pergunta, amigo, como é que conseguiste entrar sem a veste? Ou seja, como é que conseguiste adentrar um banquete, né? Onde um mundo melhor, a gente pode entender como um mundo regenerado, um mundo feliz, melhor do que o que a gente está. Como conseguisse sem ter feito a tua veste, sem ter costurado a tua veste, né? Sem ter se preparado, sem ter se revestido de tudo que é necessário para entrar nesse banquete. O que é tudo necessário para entrar nesse banquete? Bondade, humildade, ser caridoso, não ser orgulhoso, porque são as vestes espirituais que está falando, né? E aí isso tem tudo a ver com o esforço, porque quando diz assim no final, são muitos os chamados, mas poucos os escolhidos. São muitos chamados, todos são chamados, mas poucos escolhidos. Não é privilégio, não é que Deus, esse ou aquele, não. Quem são os escolhidos? São aqueles que estão aptos, são aqueles que são elegíveis, que estão com a veste para poder entrar. Esses são o escolhido. Então veja que o rei, ele não exige uma perfeição, ele não exige isso. Ele exige o esforço. E aquela pessoa que entra lá sem veste nupcial, ela não fez o esforço, né? Ela não fez um remendinho para poder entrar, ela simplesmente adentra do jeito que está e acha que assim iria enganar esse rei, iria passar despercebido. E é tanto que qual é o comportamento? Sai a francesa, né? Diz que vai atar, manda os escravos atarem, jogar fora, né? As pessoas que não estão em consonância com as leis de Deus, elas, no mundo de transição como nós estamos, elas podem ser convidadas a sair do planeta.
por exemplo, e para outro. É uma interpretação, porque são várias interpretações, né? As parábolas são muito abrangentes, mas é uma dessas, a gente pode entender dessa forma, né? Então, para quê? É para isso. A renovação é para a gente poder fazer parte desse banquete, né? Entrar em comunhão com Deus através do noivo que é Jesus. Tem que noivar com ele, né? A gente tem que ver se a gente está noivando, se a gente está só paquerando, né, Murilo? Está só flertando com Jesus. Vamos sempre uma vez no mês, assistir uma palestrazinha, mas tá bom demais. Então a gente tem que ver como é que está essa relação da gente com Jesus e com Deus, que é o rei, na parábola. Quando você fala, ver como é que está a nossa relação com essa renovação, né? com esse convite do banquete que Jesus faz, acho que tem tudo a ver com a pergunta que o Elias está nos fazendo. Né? Nosso companheiro Elias aqui de Blumenau, ele está pegando assim: Cris, como espírita nós temos um compromisso maior quanto à necessidade dessa renovação de atitudes? E Oi, agora? Elias. Tudo bom, Elias? Obrigada pela pergunta. Nós entendemos que sim, porque a doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus. Aquela doutrina que vem justamente com essa missão de trazer o que a gente esqueceu ou de trazer explicações que naquela época a gente não compreendia, a gente não entendia, não alcançava, nem adiantava Jesus falar, né? Então agora a gente já amadureceu mais espiritualmente, já tem condições. A doutrina espírita são espíritos que já estão num grau de maturidade, que tem também um compromisso, né? Que a gente é mais comprometido talvez do que os demais, porque a gente já recebeu muito, né? E a doutrina espírita, o que é que ela faz com a gente? Ela traz essa possibilidade da gente vislumbrar tudo, amplia nosso conhecimento por conta das obras mediúnicas, a literatura espírita. Então, a gente sabe o que acontece no lado de lá. Outras denominações religiosas, isso é uma aquisição pessoal, intransferível. Então, não quer dizer que uma pessoa de outra religião não vá adquirir de forma nenhuma, ele não tem um compromisso, né? Aquele que é realmente consciente, onde ele estiver, mesmo que ele não seja ateu, se ele tiver o compromisso, moralidade, isso não importa, né? São denominações. Agora, vamos e convenhamos, qual é a outra denominação religiosa que recebeu tanto com essas literaturas? Só Chico, 450, sei lá, parece que já está em 500, né? Que tem outros, daquele Centro Espírita União, de São Paulo, que está, né? Tá publicando, né? Está editando livros dele, novos, né? Então, aí sim, realmente o compromisso da gente fica maior. Muito será cobrado de quem muito recebeu, né, Cris? Exato. Como você falou, quem mais recebeu tanto quanto nós, né? Olha o Vamos para mais Daniel uma... aí. Daniel está Boa sempre noite, conosco. Daniel, companheiro. Boa noite, queridos amigos, diz o Daniel. Murilo, Cris, renovar uma decisão de vínculo empregatício ou relacional, que exige coragem de autovalorizar-se. Qual a melhor atitude com prudência e sensatez? Ele trouxe uma coisa tão engraçada, porque a gente escuta tanto assim. Eu sou da área de recursos humanos, de desenvolvimento humano organizacional. Então, eu escuto muito o funcionário, aquele dia ele falou em vínculo empregatício, o funcionário dizer assim, eu não tenho mais o que fazer nessa empresa, meu ciclo aqui já se fechou. Eu acho que muita gente já escutou essa frase. Ou já falou, né? Ou já falou, exatamente. Meu ciclo já se fechou. Então, é aquele ponto que chega, que você se sente obrigado, que às vezes é justamente a dor que você falou, que você se sente obrigado a fazer alguma coisa. Você não vai mais suportar, você não pode mais continuar naquele ambiente, ou se submetendo a algumas situações, ou sentindo a necessidade de avançar e sendo tolhido no lugar que você está. Né? Eu gostei desse joguinho aí que ele fez com o vínculo empregatício, porque é muito isso. A gente lembra de quem? Quando André e Tiago encontraram Jesus pela primeira vez, né? Eles eram discípulos de João o Batista. Aí João mostra, eis o Cordeiro de Deus para eles. Eles ficam magnetizados, obviamente. Eles fazem menção de ir até Jesus e olham para João para ver se João aprova. E João Batista diz assim, vá
vai falar com ele, segue. Olha que humildade, é como quem diz assim, vocês já chegaram, o que eu tinha de ensinar para vocês, eu já ensinei. Eu venho até aqui só. Daqui para frente tem mais, que agora é com Jesus, eu fui o precursor, eu abri os caminhos. Ele tem mais a ensinar, e vocês já estão nesse momento, vão, né? Ele libera, assim, aqueles discípulos para seguir com Jesus. Então é isso, tem um momento na vida que a gente, ou pela dor, pelo amor mesmo, ou por decisão, a gente precisa tomar essa iniciativa, essa atitude de resolver, de decidir. Porque o que é que diz Leon Denis? Nossos hábitos, nossos comportamentos, nossos pensamentos, eles vão fazer o nosso destino. Na programação neurolinguística, a gente diz assim, nós somos resultado das escolhas que fizemos. É a mesma coisa, Joana de Anjos também diz isso em outras palavras, né? Então, nada que acontece com a gente não é porque, não deixa de ser consequência de alguma coisa que a gente fez, ou deixou de fazer, ou fez de uma maneira equivocada, né? Por falta de... Aí o que a gente tem que pensar? Porque não pode ficar se culpando. O que eu fiz no passado, a gente tem que lembrar que a gente fez o que era possível naquele momento. Naquele momento do passado que a gente fez algo, a gente fez o que a gente achava que era o melhor. Era o que a gente estava em condições de fazer. Né? Então, está feito. É referência só. Né? É para frente. É só aprendizado, exatamente. A gente pode mudar o tempo todo. E se fez algo do qual se arrepende, está na hora de refazer, né? Com Porque certeza. as oportunidades de refazer existem sempre. Nossa, o tempo todo. Sabe por quê? Essas oportunidades, Jesus é tão bondoso, e Deus, os espíritos amigos, que eles dão pequenas situações que para a gente parece insignificante. Alguém pisou no meu pé, na fila, no ônibus, e eu dou uma cotovelada com raiva, porque estou no calor, né? Porque estou no aperto. Assim, a gente entende que tem a razão, mas são essas pequenas situações, alguém que tirou a paciência da gente, alguém que pede uma informação, que liga para a gente não quer atender na hora, a pessoa está precisando de alguma coisa. Então, o tempo todo é jogado para a gente pequenas situações para que a gente vá aprendendo no pequenininho. São oportunidades, essas situações. E aí a gente tem que ver o seguinte, que a gente não entra em depressão, que a gente não tem burnout, que a gente não tem ansiedade. Não é por um evento grande, não, viu? Pode ser pontualmente, mas pelo acúmulo. Isso é importante a gente saber, porque a gente trabalha preventivamente. Pela fadiga que Jesus fala, né? É a fadiga, exatamente. Quando você chega no estado de fadiga, você se entrega. Você precisa de outro realmente, né? Às vezes você não consegue se levantar só. Tem outra pergunta aí, né, de Valério? Tem uma colocação aqui do Valério, né? E você acaba de falar agora de algo que faz muito sentido do que ele vai colocar, que você falou muitas vezes, a gente agindo pela emoção rápida, né, do momento, né, e ele vai nesse caminho, mas só ele está falando da emoção, vamos dizer assim, positiva, né, que ele diz assim, Cris, parece que muitas vezes as pessoas agem por pressão das emoções. Você estava falando agora, né? E parece que a emoção passa. O cristão costuma esquecer do chamado, né? Então, quantas vezes a gente vê uma palestra maravilhosa, quantas vezes a gente lê uma página maravilhosa, participa de um estudo, vai às lágrimas, né? Se emociona. Não é verdade? Se emociona, vai às lágrimas e dá meia hora depois está dando chute no cachorro, né? Ou coisa assim. Não é? Esquece. Como ele diz assim, o cristão, entre aspas, ele botou em maiúsculo e entre aspas esse cristão aí. A gente acaba esquecendo muitas vezes dos chamados que a gente é envolvido, Cris. Olha, eu adorei esse comentário dele, porque, olha só, o que são as emoções? As emoções é como se fosse um chipzinho que Deus botou dentro da gente, para a gente se proteger, para a gente sobreviver. Então, tem aquelas emoções básicas do medo, da raiva, da alegria, da tristeza. O que é emoção? É uma reação orgânica, fisiológica. Eu não tenho como controlar. Ela vai vir. Ela vem em milésimos de segundos, entre 9 a 13 segundos. Essa emoção vem que eu nem noto, eu nem sei que ela já está
tomando conta de mim, eu já estou suando com adrenalina, já mudei a minha pupila, já está grande, eu já estou com os cabelos arrepiados, então, assim, é muito rápido. Uhum. Ninguém controla a emoção, e a gente tem. Agora, a questão é, o que é que eu vou fazer com essa emoção que eu estou sentindo? Uhum. Eu vou elaborar. Então, emoção e pensamento. Eu posso ter, inclusive, várias emoções. Por exemplo, eu tenho um pensamento de ciúme. Naquele pensamento de ciúme, o que é que gerou ele? Várias emoções: medo, raiva, ansiedade, tristeza, né? Com medo de perder a pessoa. Então, junta um monte de emoção, junta com o seu passado, com o que você mudou, sua história, com o que você viveu, sua história de vida. Aí você vai elaborar um pensamento. O que é que eu vou fazer com relação a isso? Bom, eu vou me deixar abater, mas eu posso escolher também transformar essas emoções. Vou fazer algo positivo, vou escutar uma música que eu gosto, vou desviar o pensamento, né? Vou fazer uma meditação. A meditação é ótima porque ela abre, ela inclusive tira a fadiga. Quando a gente faz meditação, a respiração, né? Ela abre espaço entre um pensamento e outro. Então, para burnout, que esses médicos estão tendo muito hoje, é excelente dar esse descanso. A gente precisa desse descanso entre os pensamentos. Então, é importante eu controlar essas emoções. É quando Joana disse que a gente age irrefletidamente. A gente reage, a gente não age. Me trancou no trânsito, eu abro o vidro e meto muito palavrão, no automático, né? Aí qual é o problema de você viver nessa reação, nesse automatismo, sem pensar, sem elaborar como um ser racional que a gente é? Eu posso causar danos seríssimos na minha vida. Eu posso assassinar alguém. Eu posso bater o meu carro. Eu posso atropelar uma pessoa. Eu posso ferir alguém que eu gosto muito com essas atitudes. Né? Então, não faz sentido a gente não usar o que a gente tem. Olha, a gente, para aprender questões intelectuais, a gente não tem que ir para a escola. Então, inteligência emocional, que a academia chama. Tem outro nomezinho que a academia dá agora, que é cognição socioemocional. O sócio Isso. diz respeito ao outro, com o outro, a se relacionar. E a inteligência emocional é muito para você se relacionar bem com outra pessoa, com você e com o outro, né? Então, da mesma forma que a gente aprende, tem que aprender a ler, tem que aprender matemática, história, a gente tem que aprender a identificar as emoções, nomear. Ué, eu estou assim porque eu estou irritado. Foi alguma raiva que eu tive raiva. Ai, meu Deus, eu estou com raiva. Você precisa até verbalizar. Eu estou com raiva, e escutar para se conscientizar. Porque aí você diz, não, o que é que eu vou fazer com essa raiva que eu estou sentindo? Para onde eu vou direcionar? Aí é quando a gente modula, chama modulação, a gente regula essa raiva. Eu tenho que baixar o volume dela. Né? Então, se eu estou numa situação de raiva, o que é essa emoção raiva? A raiva é quando alguém está me impedindo de fazer alguma coisa. Eu estou impedida, alguma coisa está obstruindo o meu objetivo. Então, poxa, o que é que eu estou querendo muito fazer e não consigo? Ou alguém está impedindo, está me atrapalhando? Aí eu começo de trás para frente, sabe? Começo a voltar. Aí eu entendo, foi por conta de tal pessoa que eu queria fazer uma coisa e ela se meteu, por exemplo, né? Quando eu começo a entender isso, eu já estou, esse tempinho, porque olha só, a emoção, como ele falou ali, o Valério, ela é imediata, mas ela passa rápido. Então, o depois que você não está emocionado, não. Não é emoção, não. É o que você realmente elaborou. Aí diz até assim, que essas consequências, né, depois da emoção, na realidade, é o orgulho da gente. É o orgulho ferido. Não é mais por causa da emoção, não. Não é porque eu estou mais emocionada, porque eu explodi. Não, não é mais não. É meu orgulho ferido. Eu ser impedida de fazer alguma coisa, me feriu, vê, é outra coisa, né? Então, olha, questão, gente, que eu sei que o tempo está indo embora, 919 do Livro dos Espíritos, o roteiro é perfeito, a gente usa na psicologia positiva, no desenvolvimento humano, e o Santo Agostinho, ele fala que a gente tem que fazer aquelas perguntas para a gente mesmo diariamente, por quê? Eu vou entender meu padrão comportamental.
Se todo dia eu sei o que eu estou fazendo, as emoções que eu tive, como eu reagi, independente de certo ou errado, isso não importa não, porque a gente está no processo, né? No final de uma semana, no final de 15 dias, de um mês, eu vou perceber o quê? Ué, essa emoção aparece mais do que as outras. Eu tenho um problema aí, né? A tristeza. Olha, o que é a tristeza? A tristeza é o medo, digamos. O medo, o animal tem igual a gente. O que é que ele faz? Ele ataca, né? O animal ataca quando está com medo, ele reage. Ou Quando a foge. gente ou foge, a gente também ou reage ou foge. O medo, ele termina quando a gente tem confiança, quando a gente se associa ao outro. Então a gente está numa pandemia. Por que a gente está com tanto medo? Está faltando o quê? Confiança. Confiança em quem? Em Jesus. Ele está no leme. Não tem nada perdido, nem fora do lugar. Está tudo como tem que ser mesmo. Né? Então, a gente as emoções elas andam em pares, né? Tem uma para combater, uma vai combatendo a outra. É bem interessante. Isso aqui é um tira-gosto para assim, para a gente se conscientizar do quanto é importante a gente se conhecer, conhecer essas emoções para poder controlar. A gente vai mudar o que não conhece? Como pode? Não é, Murilo? Não tem como, né, amigos? Tanta gente eu estou vendo aqui, já vi até amigos, Patrícia de Roios, logo no iniciozinho cumprimentando a gente. Que legal, né? Você, ali nessa questão que você está falando das emoções, antes de ver aqui o cumprimento da Patrícia, e é bem isso que você estava falando, né? Como nós lidamos com o processo da emoção. Ela é automática, ela faz parte da nossa estrutura psicológica, né? Vem dos nossos arquétipos, vem dos nossos instintos, né? Que muitas vezes nós achamos que os instintos têm que ser extirpados, né? O Evangelho segundo o Espiritismo é muito claro, nós temos que sublimar os instintos, ou seja, eles estão lá na base dos sentimentos, né? O amor é o instinto elevado, né? A maior das potências, diz lá o Evangelho, né? E essa questão que o Valério chama atenção é bem isso, é que muitas vezes a gente tem um chamado, recebe aquela emoção positiva, você citou aí as negativas, recebe as emoções positivas, mas não trabalha aquilo, deixa de lado, né? Perde a oportunidade muitas vezes também de uma renovação positiva, né? Não só nas emoções que me vêm pelo medo, mas também pela alegria, né? Pela satisfação de estar bem ali, de estar satisfeito com o processo recebido e deixo passar também, né, Cris? No lado positivo isso também ocorre, não é verdade? Perfeito você ter falado nisso. Eu sempre relaciono tudo que eu aprendo com os ensinamentos de Jesus, para ver se tem consonância com Joana de Ângeles. Na psicologia positiva, a gente foca o lado positivo da pessoa. Eu não vou focar nos teus lados, no teu lado negativo, Murilo. Assim, na doença, eu vou focar no que você tem de fortaleza. Perfeito. Essas fortalezas que às vezes a pessoa não enxerga, não sabe que tem, ela reconhecendo e ela fazendo uso, ela vai resolver as fraquezas, as dificuldades, naturalmente, Isso. automaticamente. E aí, quando é que a gente vê Jesus fazendo isso? Por Toda hora, exemplo, toda hora. toda hora, né? Porque a gente pisa na bola toda hora e Sim. toda hora ele está vendo o lado bom da gente, está vendo o potencial Mas qual é o exemplo positivo, que você ia dar? angélico que nós temos. Eu ia dar o exemplo de Pedro, de Simão Pedro, porque Perfeito. Jesus convida Simão Pedro para ser líder do apostolado, o líder. Simão já tinha várias coisas, ele já tinha pedido benefícios materiais por conta da sogra dele, né? Olha, ele fez tantas coisas, ele era impulsivo, Tinha cortado a orelha do soldado. cortou a orelha do soldado, negou o amigo 3 vezes. Olha só, mas Jesus vê o potencial, vê o que ele tem de positivo, que era o que ele tinha a lealdade, a força, um coração generoso, né? E foi o líder dos apóstolos. Então, assim, é a chance que dá, né? Dá para o outro. A gente tem que fazer isso também. A gente tem que dar uma chance para o outro, aproveitar o lado positivo. O que, que o outro tem de bom? Vamos aproveitar o que tem de bom? Que aquilo que tem, que precisa ser resolvido, vai, ó, diminuindo, vai desaparecendo, vai sendo resolvido pelo lado positivo dele, que ele vai desenvolvendo, né?
É isso mesmo. E tem muita gente, viu, Murilo? Isso é uma coisa muito comum que você falou. As pessoas não enxergam o que tem de bom, o que tem de Uhum, positivo. uhum. Não sabe, não desconfie, precisa de um profissional para ajudar nisso, para enxergar. Às vezes, né? Às vezes precisa. Então, na realidade, não é só o outro, não é só eu ver no outro o lado positivo, eu conseguir ver em mim mesmo meu lado positivo, né? Isso, exatamente. É. Olha só. Pois é, Cris. Quando você cita lá a 919, né, pergunta famosa, o que eu tenho que fazer para me reconhecer, conhece-te a ti mesmo, né? É, quando eu faço um processo desse, e sempre que eu cito essa questão, eu acho muito curioso porque eu fico pensando Kardec com um linguajar mais simples, né? Mais do dia a dia nosso, né? E ele vai lá e pergunta, nossa, mas isso deve ser muito difícil, né? Como é que a gente vai fazer isso? Daí a gente vê a resposta lá dos espíritos, né? Isso é simples, é fácil, né? Falta só vontade, né? E quando a gente pega o exemplo lá do Santo Agostinho, ele não pede muita coisa, né? Ele pede que a gente tire um momento diário para reflexão. Né? Então ele não pede que a gente se santifique, que a gente se torne, né, espírita certificado, não, ele pede, né, ele fala à Sim, noite lá, dá até um roteiro, mas ele está pedindo assim, um momento diário de reflexão. É muito esforço ter um momento diário de reflexão? É isso que o Santo Agostinho está nos perguntando. Né? Qual é o grande exato. esforço, qual é a sua grande dificuldade em tirar uns minutos diários para reflexão? Esse é um caminho, então, para buscar as nossas. Buscar se É, conhecer, identificar esses pontos positivos é, que temos, né? E daí, então, buscar as renovações. Mas antes de te dar a fala para que você responda, eu te diria: é a última pergunta que eu vou te fazer, porque o nosso tá tempo está se certo. esgotando, e eu queria Tá que você bom, respondesse essa questão, já fazendo claro. suas considerações finais, por favor. Obrigada. E ele pede para fazer à noite, né? Para justamente Uhum. Isso. essa reflexão curtinha do dia só, né? Da vida toda, não. Né? Não é do ano, no Réveillon, não. Fica mais difícil, realmente. É do dia, naquele dia, o que foi que aconteceu. Né? Aí tem duas coisas. Uma delas, realmente, além desses atavismos que a gente tem, né? De outras encarnações e tudo, esses hábitos vêm de muito tempo, o fato da gente não se conhecer. Lá no livro Pensamento e Vida tem também um capítulo só falando da vontade, né? Esse Tem. esforço. Aí tem no Livro dos Espíritos a questão 909. Surpreendente a resposta, porque Kardec pergunta: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E a espiritualidade diz sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Olha o esforço que Jesus fala para a gente, né? Aí eu queria até dizer uma coisa, gente. Estatisticamente, os fatores genéticos influem 30% na evolução da gente. Os epigenéticos, a escola que eu frequentei, a família, 20%. 50% são atitudes, estilo de vida, ou seja, o que eu escolho. E eu tenho é, um poder sobre o que eu escolho. Agora, eu preciso ter a vontade, né? Falta a vontade. E aí eu queria até dizer uma coisa sobre essa vontade, porque é pedido muito pouco da gente. Qualquer passinho que eu der, qualquer iniciativa que eu fizer, eu vou angariar para mim a simpatia dos bons espíritos. Eles vão potencializar. Então, às vezes, depois eu fico pensando, meu Deus do céu, como é que eu consegui fazer isso? Eu pensei que fosse tão mais difícil, né? Eu pensei que fosse demorar mais. Mas por quê? Porque a partir do momento que eu tenho à disposição, que eu me coloco à disposição, eu abro um canal para que meu anjo da guarda, a espiritualidade amiga, possa chegar até mim e potencializar e me ajudar, me fortalecer, para eu poder fazer esse processo. Agora é um processo de despertamento, né? É um processo que depende desse querer. É isso. Querer ter a vontade, o querer da vontade. Tem até no Evangelho segundo o Espiritismo isso. Né? Precisa, é uma decisão, é uma decisão. Agora é uma decisão que, mais cedo ou mais tarde, vamos ter que tomar. Né? Então, se a gente posterga, a gente está só postergando a nossa felicidade. E aí, já caminhando para o final, fazendo a minha reflexão
final, né, eu gostaria de lembrar que essa renovação é importante que seja diária, né, nas pequenas coisas, para não ser tão difícil, né? E que não precisa ser algo grande, né? Jesus nos apresenta a cada momento. E aí eu vou terminar com a mensagenzinha de Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Ele diz assim: não há progresso possível sem observação atenta de nós mesmos. É necessário vigiar todos os nossos atos impulsivos para chegarmos a saber em que sentido devemos dirigir nossos esforços para nos aperfeiçoarmos. Porque assim, eu quero mudar, mas eu não sei para que direção eu vou. O que é que eu vou mudar primeiro, né? Qual é o meu foco? Eu quero mudar tudo de uma vez. Não dá certo também. Eu tenho que ter um foco, eu tenho que ter um planejamento, uma organização. Então, eu tenho que ter um método. E o método está lá, vai lá no Livro dos Espíritos, capítulo, ou na questão 919. Né? Qualquer área de desenvolvimento humano também vai te dar métodos, ferramentas. O importante é começar, é fazer por onde você acha melhor, mas nunca deixar de fazer. Né? A gente nunca deixar para amanhã, tentar fazer o hoje. Né? Então, minha oração aqui, minha rogativa, né, já me despedindo, agradecendo por essa oportunidade, viu, Murilo, estar aqui com você, tão querido, tão amigo de trabalho, companheiro de trabalho no NEP, né, dos amigos que estavam aqui participando. Minha rogativa é que a gente possa começar hoje um desafio, vamos começar hoje, vamos nos conectar antes de dormir, fazer essa reflexão e pedir a Jesus, nossos anjos da guarda, que nos ajude a fazer esse processo, porque nenhuma oração fica sem resposta. Então, que fiquem todos com Deus, que a paz de Cristo se faça presente em suas vidas, em nossas vidas, hoje e sempre. Muito obrigada. Muito obrigado a você, foi um prazer ter a amiga aqui conosco, né? E venha mais vezes, né? Quando puder, né? Quando tiver disponibilidade, venha mais vezes. Obrigada.